Se você está cansado de sentir que dá mais do que recebe, se está exausto de explicar, justificar ou aguentar o que te desgasta, este vídeo é para você. Aqui, não vamos falar sobre como ser aceito. Vamos falar sobre como ser respeitado, sem implorar, sem gritar, sem se esconder atrás de máscaras, com presença, com firmeza, com escolhas que falam mais alto do que qualquer palavra. Porque o respeito não se pede, ele se constrói, e tudo começa com você. Antes de continuar, quero que vá até os comentários e escreva esta frase como um compromisso com você mesmo. Sou estoico. Escreva com intenção. Escreva como quem tomou uma decisão. Porque essa frase não é só um gesto, é um marco, um ponto de virada. Agora sim, vamos começar. Porque chegou a hora de ocupar seu espaço, de falar com clareza, de impor limites com calma. Chegou a hora de ser respeitado, como alguém que finalmente aprendeu a se respeitar. 1. Pare de se explicar para quem não merece. Pare de se explicar. Não porque você não tenha razões. Não porque faltem argumentos. Mas porque existem pessoas que, mesmo que você conte tudo, já decidiram não ouvir. Não querem entender. Só querem confirmar o julgamento que fizeram de você. E isso não é diálogo, é desgaste. Quantas vezes você tentou se fazer entender? Quantas vezes repetiu as mesmas palavras esperando, desta vez, ser aceito, ser compreendido? E o que recebeu em troca? Silêncio, crítica, ou pior, indiferença. Você não veio ao mundo para agradar a todos, nem para justificar cada escolha, nem para pedir permissão para ser quem é. Existe uma paz imensa em guardar silêncio diante de quem não merece suas palavras. Não por arrogância, mas porque você aprendeu a proteger sua energia. Se explicar para quem já se fechou é como falar com uma parede. E você não é um mendigo de compreensão. Você é dono da sua verdade. Epicteto dizia sem rodeios. Se alguém fala mal de você, diga, deve ter seus motivos. Só isso. Simples e direto. O sábio não desperdiça sua paz tentando convencer. Ele se basta. Vive em coerência, não em função de aplausos. Porque cada vez que você tenta se justificar diante de quem só te julga, você está se encolhendo, está se pedindo desculpas por ser você. E isso cansa. Você não é obrigado a explicar sua história para quem não quer ouvi-la. Não é seu dever desmontar cada julgamento. Às vezes, o maior ato de amor próprio é o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da dignidade. Faça o teste. Da próxima vez que sentir vontade de se justificar, respire. Espere. Observe se a pessoa está te ouvindo com o coração ou só com o ego. E se for com o ego, não diga nada. Guarde sua voz para quem realmente merece. Porque o respeito não se mendiga. Ele se impõe com presença, com limites, com aquele silêncio que diz: eu não preciso que você me entenda. Basta que eu saiba quem sou. Quando você para de se explicar, ganha espaço dentro de si. Fica mais leve, mais inteiro. E acima de tudo, mais você. Quem merece a sua explicação, não a exige. Pede com respeito, com abertura. E aí sim, vale a pena falar. Mas para quem só te questiona com desconfiança ou desprezo, escolha o silêncio. Sua vida não é um tribunal. E você não é o réu. Você é o autor da sua história. E não precisa se defender de cada palavra que escreve. Segundo, caminhe com dignidade e afaste-se de quem não te respeita. Caminhe com dignidade, mesmo que isso signifique se afastar. Nem todos merecem estar perto de você. Nem todos merecem a sua presença. E reconhecer isso exige coragem. Coragem para olhar uma relação, um vínculo, uma convivência e perceber que ali não existe mais respeito. Se afastar não é desistir, é escolher a si mesmo, é dizer em silêncio: eu mereço mais do que isso. E essa escolha, mesmo que doa, é um ato de amor próprio. Há pessoas que normalizam o desrespeito, que disfarçam falta de consideração com brincadeiras, com sarcasmo, com manipulação emocional. Gente que ultrapassa limites esperando que você se cale, que você aceite, que você se acostume. Mas você não está aqui para se acostumar com o que te machuca.
Você não nasceu para aguentar o que te destrói por dentro. Se alguém não respeita sua voz, seu tempo, sua energia ou sua essência, o ato mais valente que você pode tomar é seguir em outra direção, com a cabeça erguida. Porque continuar por medo da solidão é muito mais perigoso do que partir em direção à paz. A verdadeira força não está em suportar migalhas de respeito. Está em ir embora quando você entende que merece algo inteiro. Não é orgulho, não é frieza, é lucidez. É dizer, eu não vou dividir a minha vida com quem não sabe reconhecer o meu valor. Criar distância não é fechar portas com raiva, é abrir espaço para aquilo que te honra. E sim, no começo pode parecer perda, pode vir culpa, dúvida, aquela voz que sussurra que talvez você esteja exagerando. Mas não confunda condicionamento com verdade. Fomos ensinados a aguentar, a salvar, a insistir, mesmo quando tudo dentro de nós pede para parar. Não ouça o eco da culpa, ouça o som da sua paz. A ciência confirma, pessoas que se afastam de ambientes tóxicos recuperam sua energia, sua clareza, sua capacidade de tomar boas decisões. Romper com o que te desgasta não é impulso, é sabedoria, é maturidade emocional. Quem tira a sua paz está tirando mais do que parece. Está roubando sua saúde, seu foco, seus sonhos, e isso tem um preço alto demais. O estoicismo ensina que não podemos controlar como os outros agem, mas podemos escolher como responder. E às vezes, a resposta mais sábia é o silêncio e a distância. Não por rancor, mas por equilíbrio. Pense em quem drena a sua energia, em quem te deixa exausto após cada encontro, em quem sempre te diminui, mesmo com palavras suaves. Agora imagine sua vida sem esse peso, com leveza, com espaço para respirar, para ser, para crescer. Esse espaço existe, e ele começa no momento exato em que você decide partir. Caminhe com dignidade, porque o respeito não se implora, e quem não sabe te dar isso, não pode ficar. 3. Saiba quando falar e quando calar. Saber quando falar e quando calar é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Não é sobre ficar em silêncio o tempo todo, e também não é sobre falar sem parar tentando provar alguma coisa. É sobre consciência, sobre equilíbrio, sobre entender o peso real das palavras. Falar demais transmite ansiedade. Interromper o outro o tempo todo revela insegurança. Gritar para ser ouvido revela medo de não ser notado. Mas quando você escuta com calma, quando fala com intenção, você passa uma mensagem muito clara. Estou aqui, não para disputar, mas para construir. Muita gente acredita que dominar uma conversa é sinônimo de poder. Mas o verdadeiro respeito se conquista com escuta, com presença, com pausa, porque quem escuta entende. E quem entende escolhe melhor o que dizer, quando dizer e como dizer. Quantas vezes você esteve com alguém que não te deixava terminar uma frase, que já pensava na resposta enquanto você ainda falava, que não estava ouvindo de verdade, só esperando a sua vez de falar? Isso não é diálogo, é um jogo de egos, e o respeito não nasce no meio do ruído. O silêncio consciente tem mais força que qualquer discurso vazio, e aprender a calar é uma forma profunda de controle emocional. Nem tudo precisa de resposta imediata, nem tudo merece sua opinião. Às vezes, a maior sabedoria é observar, respirar, esperar. Estudos mostram que pessoas que praticam a escuta ativa são vistas como mais empáticas, mais equilibradas, mais respeitáveis. Elas constroem vínculos mais fortes, porque todos nós queremos ser ouvidos de verdade. Não por obrigação, mas por atenção genuína. O estoicismo reforça essa ideia. Sêneca dizia que o sábio não se apressa a falar. Ele mede suas palavras. Ele fala quando há propósito. Quando o silêncio já foi preenchido com presença. Para o estoico, cada palavra é um investimento de energia. E se não for para construir, ele prefere guardar. Tente isso na próxima conversa. Não pense no que vai dizer enquanto o outro fala. Apenas escute. Olhe nos olhos. Conecte-se com a energia da pessoa. Quando for sua vez, fale com clareza, sem pressa, com firmeza. Depois faça uma pausa.
Deixe o silêncio fazer o seu trabalho. Você vai notar a diferença. A conversa muda. O ambiente muda. As pessoas passam a te ouvir com mais atenção, porque o que você diz carrega intenção. E quem fala com intenção não precisa repetir. Respeito também se constrói com silêncio, com pausa, com a escolha de não preencher cada espaço com palavras desnecessárias. Porque quem domina a própria voz, domina a própria presença. E quem domina a presença, nunca passa despercebido. Quarto, leve a sério a si mesmo e cuide de você. Leve a sério a si mesmo, porque se você não se leva a sério, ninguém mais vai levar. O respeito que você recebe começa no respeito que você se dá. Não é sobre vaidade, é sobre dignidade. Sobre mostrar ao mundo, sem precisar dizer nada, que sua vida tem valor, que sua energia tem limite, que sua paz tem preço. Você não pode exigir que os outros te respeitem se você mesmo se trata como um segundo plano. Se vive se colocando por último, se aceita migalhas emocionais, se ignora seus limites para agradar, para manter a imagem, para evitar conflitos. Tudo começa em você. A forma como você dorme, como você se alimenta, como você cuida da sua mente e do seu corpo, comunica algo. A cada escolha que você faz, você está dizendo para o mundo: eu importo ou eu não importo. Quando você se cuida, não é só sua aparência que muda. É sua energia, é sua presença. As pessoas sentem, percebem. Porque alguém que se respeita em silêncio transmite algo firme, algo que não precisa de explicação. Não é sobre gastar dinheiro, não é sobre aparência. É sobre hábitos, sobre rotinas que mostram compromisso com a própria vida. Descansar quando precisa, dizer não quando é necessário, escolher relações que somam, proteger sua paz, como quem protege algo sagrado. A ciência confirma, pessoas que praticam o autocuidado são vistas como mais confiáveis, mais respeitáveis, mais inspiradoras, porque não se arrastam, porque não esperam que os outros façam por elas o que elas mesmas não fazem. Marco Aurélio escreveu que a dignidade consiste em valorizar sua alma e viver de acordo com ela. O estoico sabe que cuidar de si não é luxo, é dever, de si para consigo mesmo. Porque ninguém pode viver bem se não está bem com o próprio corpo, com a própria mente, com o próprio silêncio. Faça um teste simples. Escolha algo hoje que seja só para você. Pode ser uma refeição tranquila, uma caminhada sem distrações, 10 minutos em silêncio com os olhos fechados. Qualquer coisa. Mas faça com intenção. Faça como quem sabe que isso importa. Porque quando você começa a agir como alguém que merece o melhor, o mundo responde. Não com aplausos, mas com respeito. Porque sua energia muda. E quem cuida de si mesmo, inspira os outros a cuidarem também. No fim, o que mais impacta não é o que você diz, é o que você transmite. E quando você se trata com seriedade, com carinho e com firmeza, os outros não têm escolha a não ser fazer o mesmo. 5. Ande como se fosse o dono do ambiente. Ande como se fosse o dono do ambiente. Não porque você se acha melhor do que os outros, mas porque você sabe que tem o direito de estar onde está. Porque você aprendeu que sua presença não precisa de permissão. Ela se afirma sozinha, pelo modo como você entra, como se move, como respira. Antes de você dizer qualquer palavra, seu corpo já falou por você. Seu caminhar, sua postura, sua expressão dizem ao mundo se você se respeita ou se está pedindo para ser aceito. E o mundo responde de acordo com o que vê. Muita gente entra num lugar como quem pede desculpas. Cabeça baixa, passos apressados, ombros curvados. E o pior é que isso se torna hábito. Uma forma de se mover que ensina os outros a não olhar, a não ouvir, a não considerar. Porque você mesmo parece não estar ali por inteiro. Mas você está, você existe, você tem valor, e a forma como caminha deve refletir isso. Andar com dignidade não é fingir confiança, é lembrar quem você é dar ao seu corpo o direito de ocupar espaço, é dizer com o peito aberto e a cabeça erguida: estou aqui, com tudo que sou, sem me esconder, sem me diminuir. Estudos mostram que a linguagem corporal tem um impacto real na forma como somos percebidos
e mais ainda em como nos sentimos. Andar com firmeza, olhar para frente, manter os ombros alinhados, tudo isso comunica segurança. E com o tempo, transforma a forma como você se vê. O estoicismo ensina a mesma coisa com outras palavras. Epicteto dizia que devemos viver como se estivéssemos sempre sendo observados. Não por vaidade, mas por integridade. Porque a maneira como você se move deve refletir a sua essência. E se sua essência é firme, sua presença também será. Faça um experimento. Da próxima vez que entrar em um lugar, respire fundo antes de cruzar a porta. Endireite a coluna, caminhe com calma, sem pressa, sem rigidez, apenas com consciência. Sinta seus pés no chão, sinta seu corpo no espaço, não busque atenção, só ocupe seu lugar. Você não precisa gritar para ser notado. Quando você anda com presença, o respeito vem, porque ele nasce primeiro dentro de você. E quando está aí dentro, o mundo sente, o mundo vê. Não é arrogância, é consciência. É saber que você pertence, que não precisa provar nada, que você não se curva. Você caminha, com força tranquila, com clareza, com dignidade. E quem anda com dignidade, anda por onde quiser. Sexto, nunca deixe que te vejam implorar. Nunca implore por aquilo que deveria vir naturalmente. Nunca abaixe a cabeça para pedir o que deveria ser oferecido com respeito. Porque toda vez que você implora, está negociando algo que não deveria ter preço. A sua dignidade, amor, atenção, reconhecimento, presença. Se você precisa pedir isso de joelhos, então não está recebendo, está mendigando. E nada que te exige se diminuir vale o seu valor. Implorar não vem da força, vem da carência, vem do medo de perder, de ficar sozinho, de não ser visto. Mas a verdade é clara. Se você precisa se humilhar para que alguém fique, essa pessoa já foi, mesmo estando ali. O maior erro não é ser rejeitado. É acreditar que a rejeição define quem você é. Que você precisa se esforçar ainda mais, dar ainda mais, provar ainda mais. E nessa tentativa de convencer o outro, você se abandona. A dignidade se prova nos momentos em que tudo em você quer insistir, mas você escolhe o silêncio. Não porque desistiu, mas porque se escolheu. Porque entendeu que insistir onde não há reciprocidade é desrespeitar a si mesmo. Sim, o silêncio pode doer, mas ele cura, ele limpa, ele fortalece. Enquanto implorar alivia por um instante, mas depois pesa. Pesa no orgulho, na autoestima, no coração. E você sente que se perdeu tentando ser visto. Quem realmente merece estar ao seu lado não precisa que você se explique tanto. Não precisa que você suplique, porque já enxerga o seu valor, já entende o que você oferece e fica porque quer, não porque você implorou. O estoicismo ensina que sua mente, sua vontade e sua paz são as únicas coisas que realmente pertencem a você. Quando você se curva diante de alguém para receber migalhas, você está entregando tudo isso. Está dizendo: você tem mais poder sobre mim do que eu mesmo. E não tem. Pense nas vezes em que você se humilhou por medo de perder alguém. Nas mensagens que não devia ter enviado. Nas palavras que você disse esperando ser ouvido, mas que só serviram para te esvaziar. E agora veja, você sobreviveu, aprendeu, cresceu. Da próxima vez que estiver prestes a implorar, respire. Lembre de quem você é e dê um passo atrás. Se for para ficar, que seja por escolha. Não por insistência. Se for para amar, que seja com liberdade, não com desespero. Porque quem se respeita não implora, e quem te faz implorar não te respeita. Mantenha-se firme, porque o respeito começa no lugar onde você decide não se ajoelhar. 7. Aprenda a parar de falar quando for necessário. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser justificado. Às vezes, a fala em excesso não conecta, afasta, não esclarece, confunde. E o que era para ser um ponto final, vira reticência interminável. Falar demais é muitas vezes sinal de ansiedade. É o medo disfarçado de argumento. É a tentativa de convencer o outro quando no fundo você está tentando convencer a si mesmo. Mas quanto mais você fala, menos impacto suas palavras têm.
elas perdem força, perdem foco, perdem valor. Saber quando parar é uma forma de inteligência emocional. Uma escolha consciente de não se perder no excesso. Uma maneira de deixar que suas palavras respirem, que sejam sentidas, que tenham espaço para existir sem serem abafadas por outras. Há quem pense que falar mais é sinal de domínio, mas os que realmente inspiram respeito são aqueles que falam com precisão, com intenção, com silêncio entre uma frase e outra, porque o silêncio bem usado tem presença, tem peso, tem poder. Quando você diz algo importante e para, você permite que o outro absorva, que pense, que sinta. É como jogar uma pedra em um lago calmo e deixar que os círculos se formem, sem pressa, sem ruído, sem necessidade de controlar a resposta. O estoicismo reforça essa prática. Sêneca ensinava que o sábio fala o que é necessário, não tudo o que pode ser dito, porque a virtude está na medida, está na escolha, está na calma. A psicologia também confirma, pessoas que falam menos, mas com mais intenção, são vistas como mais seguras, mais sábias, mais centradas. Elas não buscam preencher o silêncio, elas sabem que o silêncio também fala. Na sua próxima conversa, experimente isso. Diga o que precisa ser dito com clareza e pare. Não tente preencher cada pausa. Não corra para explicar cada palavra. Apenas esteja presente. Observe o que o silêncio provoca. Observe o que o outro faz com o que você disse. Você vai perceber que, muitas vezes, o impacto está justamente no que não é dito, no que é sentido, no que é deixado em aberto, com firmeza e confiança. Falar pouco não é se esconder, é se posicionar com mais presença, porque quando você aprende a parar de falar no momento certo, suas palavras não se perdem, elas permanecem. E isso, mais do que qualquer discurso, inspira respeito. 8º. Mantenha-se não reativo em situações de alta pressão. Não reagir de imediato não é fraqueza, é força, é domínio, é a capacidade de escolher a resposta quando todos ao redor escolhem o impulso. Em situações de tensão, quando tudo te puxa para fora do eixo, o verdadeiro poder está em permanecer no centro. A maioria das pessoas grita, ataca, se defende. Agem como se perder o controle fosse prova de que tem razão. Mas quem explode não convence. Assusta, quem grita não impõe respeito, impõe medo, e medo não constrói, destrói. Ser não reativo é manter a lucidez quando o ambiente quer te roubar, é respirar quando tudo quer te empurrar, é recusar-se a entrar em jogos emocionais que só servem para te drenar. Porque se alguém consegue tirar você do seu centro com palavras ou atitudes, essa pessoa tem mais poder sobre você do que você mesmo. E isso não é aceitável. Ficar em silêncio por escolha, esperar por sabedoria, agir com clareza. Isso é maturidade, é inteligência emocional, é a arte de se preservar sem fugir, de se proteger sem atacar, de se fazer respeitar sem reagir como todos esperam. O estoico vive assim. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo, ou seja, não se igualar, não devolver com a mesma moeda, não agir com base no que vem de fora, mas com base no que já está firme dentro de si. A ciência respalda essa prática. Estudos mostram que pessoas que mantêm a calma em momentos de estresse são percebidas como mais confiáveis, mais competentes, mais respeitadas, porque transmitem segurança, porque mostram que podem ser âncora em meio à tempestade. Faça o exercício. Da próxima vez que alguém te provocar, respire antes de responder. Observe o que está sendo dito. Escute o tom. Analise a intenção. E só depois escolha como agir. Não reaja. Responda. A diferença entre as duas coisas muda tudo. Talvez você escolha falar. Talvez escolha apenas sair. Mas o que importa é que foi você quem decidiu. Não foi a raiva, nem o orgulho, nem o medo. Foi a sua consciência. E essa consciência, quando se torna hábito, constrói uma reputação silenciosa. As pessoas percebem, sentem e passam a se aproximar com mais cuidado, porque sabem que você não é alguém fácil de desequilibrar, porque você não é controlado pelo momento.
Você é guiado pela sua paz. E quem é guiado pela paz impõe respeito sem precisar exigir. Ele simplesmente se torna alguém impossível de ignorar. 9. Use o humor para desarmar quem tenta te atacar. O humor é uma das formas mais inteligentes de impor respeito sem confronto. Não é sobre piadas vazias. Não é sobre fugir do conflito com risadas forçadas. É sobre transformar a tensão em leveza, com presença e autocontrole. Quem consegue rir, mesmo diante de uma provocação, mostra que tem poder sobre si. Quando alguém tenta te diminuir, te provocar ou te testar com palavras afiadas, o impulso é revidar, atacar de volta, se defender. Mas se nesse momento você sorri e responde com humor, algo se quebra. O jogo muda e o controle volta para as suas mãos. Você mostra que não precisa se alterar para se posicionar, que não precisa se proteger porque já está seguro, que não precisa provar nada porque já se conhece. Quem reage com humor, sem ironia agressiva, desarma o outro e preserva sua dignidade. Imagine alguém te lançando uma provocação. Você sempre faz isso errado, né? E você responde com um meio sorriso. Tô mantendo a consistência, pelo menos. Simples, leve, mas cheio de presença. Você não fugiu, você não revidou, mas também não se deixou atingir. O estoicismo entende o valor disso. Epicteto dizia que não devemos nos levar tão a sério, porque o ego inflado é frágil. E quando você consegue rir de si mesmo sem perder o respeito, mostra que não tem medo de se mostrar humano, que não vive para parecer perfeito, que está em paz com suas imperfeições. A ciência também confirma. Pessoas que usam o humor de forma saudável, especialmente o autorreferencial, são vistas como mais confiantes, mais simpáticas e mais respeitáveis, porque não dramatizam, não se ofendem à toa. E isso, em um mundo tão reativo, é raro. E por isso, é poderoso. Mas é importante lembrar, humor não é escudo para fugir, não é mecanismo para evitar a verdade. É ferramenta para mostrar que você está no controle da sua energia, que você pode transformar o ambiente sem impor nada. Na próxima vez que for provocado, respire. Não entre no jogo. Escolha uma resposta leve, inteligente e inesperada. Uma que diga, estou aqui, consciente, e você não tem poder sobre mim. E siga em frente. Quem domina o humor domina a atenção. E quem domina a atenção inspira respeito. Sem precisar forçar. Sem precisar gritar. Apenas sendo firme, leve e real. 10. Não se responsabilize pelo que os outros sentem ou pensam. Você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Não é seu dever carregar as reações alheias nos ombros. E definitivamente, não é sua função se moldar para caber nas expectativas de todo mundo. Cada pessoa é dona do que sente. Cada um lida com seus próprios pensamentos, suas frustrações, seus medos. E tentar ajustar cada gesto seu para evitar que o outro se sinta mal é um esforço sem fim. Uma prisão invisível, um desgaste que te afasta de quem você realmente é. Você pode ser empático, pode ouvir, pode acolher, mas não deve se anular. Não deve se culpar por emoções que não são suas. Não deve viver pisando em ovos só para manter o ambiente leve. Quantas vezes você já se sentiu culpado por algo que o outro decidiu sentir? Quantas vezes tentou consertar situações que não nasceram de você? E no fim, se perdeu. Se cansou. E mesmo assim, não resolveu nada. Porque não importa o quanto você se esforce, se a outra pessoa não quiser se equilibrar, não vai funcionar. O estoicismo ensina que somos responsáveis apenas pelas nossas ações, não pelas interpretações dos outros. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E isso serve para você e para os outros também. Quando alguém projeta sua frustração em você, dizendo, você me faz sentir assim, ou, se você mudasse eu estaria melhor, pare, respire e entenda, isso é sobre o outro, não sobre você. Você tem o direito de existir sem carregar o mundo nas costas. Tem o direito de viver a sua verdade, mesmo que ela desagrade alguém. Tem o direito de escolher o seu caminho,
mesmo que isso provoque desconforto em quem queria te controlar. A psicologia confirma: pessoas que estabelecem limites emocionais claros constroem relações mais saudáveis, são mais respeitadas e têm mais energia para cuidar de si mesmas, porque não se perdem nos outros, porque não se dissolvem na vontade alheia. Na prática, isso significa dizer com calma: eu entendo como você se sente, mas isso é seu. E seguir, sem frieza, mas com firmeza. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para ser inteiro. E só quando você entende isso, os outros começam a te ver com os olhos certos. Porque quem se respeita emocionalmente ensina o mundo a fazer o mesmo. Sem culpa, sem medo, com verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Não dá mais para continuar se anulando. Não dá mais para viver em função do que os outros querem, pensam ou esperam. Chega de se diminuir para caber. Chega de se culpar por tudo. Chega de se perder tentando ser aceito. Esse não é mais o seu caminho. Agora é sobre você. Sobre resgatar o que ficou para trás. Sobre reconstruir o respeito que talvez tenha esquecido como se sente. Não com orgulho, com consciência, com firmeza, com presença. Respeito não se exige, se constrói, com postura, com silêncio, com escolhas que mostram, sem precisar provar, que você se leva a sério. E isso é só o começo. Nos próximos vídeos, vamos continuar esse caminho, um passo de cada vez, fortalecendo a mente, a palavra, os limites, para que você não apenas inspire respeito, mas para que se torne alguém que nunca mais aceita menos do que merece. Volte quando quiser, e quando voltar, venha inteiro, porque aqui, cada palavra é feita para te lembrar de quem você é.